Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre os ramos da filosofia. Inicialmente, se falava muito dos ramos da filosofia como sendo ontologia, epistemologia e ética. E hoje nós vamos falar que existem alguns mais, qual nós precisamos dar importância. Então, primeira coisa, vamos falar o que é filosofia. Inicialmente estudamos que a filosofia ela está atrelada à sua origem na Grécia, aonde filo seria essa busca, essa amizade, esse procurar, esse amor. E sofia, sabedoria. Então seria esse amor pela sabedoria, esse amor, esse buscar a sabedoria. E dentro dessa proposta de buscar a sabedoria, nós temos a percepção de que elaborar uma definição exata, crua, bem sintética de filosofia não é tão simples assim. Porque a filosofia, ela procura ir além das aparências, além do que estamos vendo, além do que estamos pensando e além da nossa percepção. E aqui eu trago algumas abordagens da filosofia que podem ajudar a entender. Então, os problemas abordados que a filosofia busca a resposta, eles podem ser notados aqui nos ramos da filosofia. Então, nós temos aqui a metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética, a filosofia política, a estética e a gnoseologia. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Veja bem, o que é a metafísica? Do grego, metafísica quer dizer depois ou além, né? Porque physis aqui é natureza, como você pode ver aqui, tá bom? E o que é aqui neste caso? Nós temos physis e meta. O que seria meta? Além. Então, metafísica é aquilo que está além da natureza, além do que existe, além do que nós estamos vendo. Metafísica, além de tudo isso. Veja bem. Então, de grosso modo, pode-se dizer que é o estudo do ser enquanto ser, da existência, aquele ser que existe, tá bom? E o seu objetivo principal é buscar a essência, a natureza específica de todas as coisas. Digamos assim, numa visão sintética, seria a metafísica procura oferecer uma visão do que é real, tal como ele é real, tá bom? Digamos assim, o que alguma coisa é além da aparência? Por quê? Com esses meus cabelos brancos, eu não posso ser definido somente pela cor dos meus cabelos. Existe uma essência além dessa aparência. Porque se eu pintar o cabelo de outra cor, eu vou continuar sendo o Ronaldo. Então, essa é uma ideia da metafísica, tá? Buscar a coisa tal como ela é, além da aparência, indo além do físico, do palpável. Tá certo? Agora vamos à epistemologia. A epistemologia vem do grego episteme, que quer dizer conhecimento. Ou logia, logos, estudo, discurso. Ou seja, é o estudo do conhecimento. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento. Você sabia que existe um estudo para estudar o conhecimento? Ei-lo aqui, a epistemologia, também chamada de teoria do conhecimento. Ela estuda as origens, as causas, os métodos utilizados, nesse caso, e os limites dos mais variados tipos e definições desse processo de busca para que se chegue ao conhecimento. Ela tem uma ligação direta com a relação com aquilo que gera o conhecimento. Isso que ela quer entender, ela quer compreender. Aqui nós temos, então, ela tem, digamos em síntese, é a investigação prática do conhecimento. Enquanto conhecimento, eu diria que ela está ligada ao estudo do saber. Como aprender a aprender. E onde aplicar esse saber, esse conhecimento. Muito interessante, né? E agora nós vamos à lógica. Aí as pessoas dizem, a lógica não tem lógica. Costumam brincar, né? Mas lógica, ela é derivada do grego logos, lagain, que quer dizer pensamento, estudo. É a ciência que estuda os métodos, a funcionalidade do pensamento. Ela tem uma origem muito próxima aí da matemática. Digamos que ela procura diferenciar o pensamento de uma opinião, de um método qualquer. Por isso que tem que ser um pensamento lógico e exato. Pode-se dizer que a lógica é uma espécie de reguladora do pensamento, do bem pensar. Ou seja,
um pensamento que busca a verdade. Em síntese, a gente poderia dizer o seguinte, que a lógica ela se fundamenta na exatidão para criar métodos seguros para que o pensamento seja confiável. Tá bom? Agora vamos à ética. A ética vem do grego ethos, que quer dizer caráter, modo de ser ou comportamento. É o estudo da moral e visa encontrar a melhor forma de se viver em sociedade ou individualmente, para com a sociedade. Digamos que a ética, ela se diferencia da moral, porque a moral se dá por meio da obediência às regras, aos estatutos, convenções, hierarquia, hábitos da cultura da religião, ou seja, as normas de maneira geral. E por outro lado, a ética, ela procura estabelecer o bem viver, o viver melhor, por meio da reflexão. O exercício do pensamento para a boa execução das ideias, para essa convivência em sociedade. Estimulando o indivíduo a agir de maneira consciente, consciência humana. Você faz o certo não porque lhe é mandado, você faz o certo porque você tem consciência do que é o certo a ser feito. Em síntese, um conceito de ética mais atual seria o quê? A área do conhecimento que estuda as normas morais da sociedade e que busca compreender os padrões da sociedade para estabelecer as melhores formas de se viver em sociedade da melhor maneira possível. Agora vamos à filosofia política. O campo da investigação filosófica tem por objetivo o estudo das relações humanas em seu mais amplo sentido. A questão do poder, das relações humanas, entendendo a política como prática de organização humana dentro das relações de poder, tá certo? Então a filosofia política visa formar e entender e estruturar conceitualmente as formas de governo, verificar os limites de uma melhor forma de governo, tá? A melhor forma de execução das relações entre Estado e população, entre Estado e Estado, moral, sociedade e indivíduo. E aqui nós temos agora a estética. A estética vem de esteses do grego, que quer dizer percepção, sensação. E ela estuda basicamente, primordialmente, a natureza, do que é belo, das características fundamentais da arte. Afinal de contas, nem tudo que eu acho bonito é bonito para você, mas tem alguma coisa que significa que há beleza. E esse é o objetivo da estética, buscar isso que define o que é a beleza. E aí chegamos à gnoseologia, que é o estudo, em suma, se a arte é criada ou é natural. Aliás, nós chegamos aqui à estética, tá bom? A estética que estuda esse belo. Mas a gnoseologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. Lembra, nós falamos de teoria do conhecimento. Agora nós estamos falando de gnoseologia, que vem gnoses, conhecimento, logos, doutrina, teoria, que é a teoria geral do conhecimento, na qual reflete sobre a concordância do pensamento entre sujeito e objeto. E nesse contexto, o objeto ele pode ser qualquer coisa, mas ele precisa ser visto de maneira consciente, objetiva. O objetivo da gnoseologia é refletir sobre a origem, a essência e os limites do conhecimento. Então, o ato cognitivo é o ato de conhecer. Ela é também teoria do conhecimento, mas distingue-se, tá, pelo fato de que aqui estamos falando de conhecimento científico, que é epistemologia, episteme, tá bom? Então, veja só, nós falamos aqui sobre os ramos da filosofia, como você pode observar, né? Só repetindo para você memorizar, foram metafísica, epistemologia, lógica, ética, filosofia política, estética e gnoseologia. Eu deixei algumas perguntas junto ao material para você analisar, para você estudar e responder. Um grande abraço para você e lembre-se, a filosofia ela está organizada, ela não é bagunçada, ela tem seus ramos, suas áreas, seus problemas,
e ela tem os ramos qual ela se intensifica na busca desse conhecimento. Bons estudos, um grande abraço e temos mais aulas na próxima semana.